do país, que é o Fundeb. Vamos lá. Massa. Gente, vamos aguardar 2 minutinhos, ao tempo que as pessoas vão entrando, e aí começaremos a live, certo? Quem estiver nos acompanhando vai confirmando se o som está ok, se a imagem está ok. Já temos o link para compartilhar. Já. Tem Aparecida, já boa temos noite. o link para compartilhar. Fontes, boa noite. Quem estiver nos acompanhando, confirma se o som está legal, se a imagem está boa. Como sempre, vamos aguardar 1 minutinho para as pessoas entrarem e começarmos. Hoje a gente vai debater sobre o Fundeb, que estará em pauta nesta próxima semana no Congresso. Boa noite, Fátima Costa, Maria Aparecida, Zolamar. Onde é que a gente vê quem é que está entrando? Você não consegue, só eu. Mas você consegue ver do seu lado direito, se você colocar no chat, você consegue ver os comentários. Beleza. Esperar só 1 minutinho, gente, que começaremos. Agora sim, vamos lá. Boa noite a todos e todas. Estamos aqui com Bruno Costa, que é assessor da liderança do PT no Senado, militante petista histórico, foi do movimento estudantil conosco há algum tempo atrás. E hoje vamos debater sobre o Fundeb, que estará em pauta no Congresso, na verdade já está em tramitação, e há toda uma mobilização nacional de todos os setores da educação em defesa do Fundeb, já que o ministro Paulo Guedes, aquele que está tirando o patrimônio do Banco do Brasil e passando para o banco que ele criou, aquele que quis colocar uma granada no bolso de nós, servidores públicos, enfim, está tentando atacar também o Fundeb. Nós vamos hoje debater, então, sobre essa pauta com o companheiro Bruno. Boa noite, Bruno. Boa noite, companheiro Daniel. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. Vamos fazer uma boa conversa hoje, né? Não só sobre o Fundeb, sobre os ataques à educação, mas também sobre a necessidade de pôr fim a esse desgoverno genocida. Vamos lá. Sem dúvida. 20 da noite tem panelaço fora Bolsonaro, mas vamos chegar nesse assunto depois. Bruno, comenta um pouco para a gente o que é o Fundeb, a importância do Fundeb. Antes do nosso governo Lula, Dilma, nós tínhamos o Fundef. Foi no nosso governo que nós conquistamos o Fundeb, o piso salarial, a expansão das federais, dos IFs. Enfim, para quem está acompanhando e ainda não teve muito contato com esse debate, comenta um pouquinho sobre o que é o Fundeb. Então, antes dos nossos governos, até 2005, 2006, existia o Fundef, que era um fundo de financiamento do ensino fundamental. E em 2006, né, através de uma emenda constitucional, o governo Lula instituiu o Fundeb,
que contemplava não só o ensino fundamental, mas todas as etapas e modalidades da educação básica, da creche ao ensino médio, passando por educação de jovens e adultos, educação no campo, educação indígena e quilombola. Então, a partir daquela visão de que era necessário, né, a visão adotada nos governos dirigidos pelo PT, de que é necessário cuidar da educação como um sistema nacional, né, que vai da creche à pós-graduação, o governo Lula instituiu o Fundeb. E apesar de a gente falar assim no singular, né, não é um fundo, né? Cada estado e o Distrito Federal tem um fundo, né? Então, o Fundeb são vários fundos e ele é composto por receitas principalmente dos estados e municípios, né? Ano passado, por exemplo, totalizando todos os fundos estaduais mais o fundo do Distrito Federal, o Fundeb somava um valor de aproximadamente 140, 150 bi. E a União entra com a complementação de 10% do total dos fundos estaduais. Então, se o total dos fundos estaduais estava em torno de 140, 150 bi, a União entrava com uma complementação de 14, 15 bilhões, né? E essa complementação ela é direcionada para os estados, né, que não conseguem atingir um patamar mínimo de investimento por estudante que ele é definido nacionalmente. Então, quem são os estados que recebem hoje, né, no atual Fundeb, essa complementação da União? São principalmente os estados das regiões Norte e Nordeste, né, que são os estados mais pobres e que necessitam dessa complementação da União para atingir um patamar mínimo de investimento por aluno. Então, qual que foi o principal mérito, os principais méritos, né, do Fundeb instituído em 2006, cuja vigência vai terminar agora no final de 2020, por isso que a gente está discutindo a necessidade do novo Fundeb. Os principais méritos foi garantir um patamar mínimo de investimento por estudante em todo o país, né? Então, reduziu muito a desigualdade, né, entre o que era investido tanto dentro de cada estado, né, porque alguns municípios tinham um investimento muito superior a outros municípios dentro de um mesmo estado, como entre os estados de uma mesma região, como entre as regiões. Então, reduziu muito a desigualdade no investimento por estudante. Outro mérito muito importante foi que a emenda constitucional que instituiu o atual Fundeb, ela previu, no caso, o piso salarial do magistério, né? Então, se hoje, apesar de os professores, né, os profissionais da educação ainda serem extremamente desvalorizados, se a gente não tivesse, né, lá no Fundeb, lá em 2006, prevista a necessidade de uma lei para regulamentar o piso do magistério, a gente estaria numa situação ainda pior, né? E o piso do magistério tem garantido uma valorização real da remuneração dos professores e das professoras, né? No nosso país, a maioria são professores, inclusive. Então, esses são os principais, né, méritos do atual Fundeb, além de que, né, evoluiu, antes contemplava apenas o ensino fundamental, e hoje contempla da creche, né, ao ensino médio, passando por todas as modalidades aí, que pega, como eu já disse, educação de jovens e adultos, né, pega educação do campo, educação indígena e quilombola, educação especial, e isso já é um primeiro argumento para desconstruir a farsa que foi publicada hoje no Valor Econômico, né? O Valor Econômico, através de uma das suas jornalistas lá que cuida do editorial, publicou um texto, quem vai pagar, né, o novo Fundeb, com várias farsas para tentar desconstruir o trabalho que vem sendo feito, né, no parlamento e pela sociedade civil, os movimentos sociais, as entidades de educação, dizendo que está havendo uma mudança demográfica, né, está diminuindo o número de crianças em idade escolar e por isso não vai ser necessário mais recursos para a educação. Como se a gente não tivesse também que investir em educação de jovens e adultos, e como se o valor que é investido hoje por estudante no Brasil não fosse muito inferior, né, à média do que é investido por estudante nos países, por exemplo, da OCDE. Então, a gente tem que desconstruir essas faces, né? Então, o Fundeb, imaginar o Brasil hoje sem o Fundeb, o atual Fundeb, seria imaginar um caos, né, tremendo na educação pública. A gente sabe que já é difícil, sabe que os desafios são, né, inúmeros. A pandemia veio para mostrar que são mais complexos do que a gente, né, achava que eram, mas sem o Fundeb a gente...
A gente publicou um vídeo essa semana, Bruno, mostrando que o relatório do próprio MEC apontava que entre 2016 e 2018, ou seja, 2 anos após o golpe de Estado, o orçamento da educação perdeu 10 bilhões de reais. Se nós considerarmos não só valores nominais, mas também a inflação, foram 18 bilhões que nós perdemos até aqui. Então, se a gente imaginar a educação básica sem o Fundeb, é um verdadeiro caos, né? Mas nós temos apontado aqui em todas as lives a agenda que está posta pelas classes dominantes desde o golpe de Estado de 2016, é a agenda de retirada de direitos e de superexploração da força de trabalho. Então, é a reforma trabalhista, a emenda constitucional 95, também é todo esse ataque, essa tentativa de não aprovação de um novo Fundeb. Eu vou passar aqui antes só para os comentários, Bruno, e aí depois eu passo para você entrar na discussão sobre a proposta que tramita no Congresso. Nossa querida Ieda está aqui conosco, Carlos Vanderlei, Fátima Costa, Caterine, nossa querida Ellen também, Vilma. Gente, quem estiver acompanhando, compartilha o link aí nos seus perfis, nos seus grupos, para melhorar o alcance da nossa live, bem como curte a postagem. Bárbara coloca aqui que foi escolhido o novo ministro da Educação. Exatamente, vamos, enfim, comentar algo sobre isto também. Fátima coloca que seria o fim da educação pública se não passar o Fundeb. Sem dúvidas, é uma precarização absurda caso isso aconteça. Maria Aparecida critica essa reportagem que você colocou do valor econômico, como nós tivéssemos educação básica universalizada, né, e ainda não estamos lá. E Ieda Cunha coloca que Bolsonaro está nomeando um pastor para o MEC, né? O MEC é um dos ministérios, na verdade, assim, não tem como a gente crer em nenhum desses ministérios, né? Se nós pegarmos todos eles, o ministro das Comunicações, daqui do estado, inclusive, é o cara que acha que na Amazônia tem 87% de Mata Atlântica. O cara que está interino na saúde é o cara que acha que o Nordeste está no inverno do hemisfério norte. Enfim, é uma gente que é neoliberal, mas que é muito mais do que neoliberal, né? É uma gente que tem vínculo com milícia, tem vínculo com militares e, principalmente, totalmente despreparada. Não tem ideia nem do básico, imagina, das políticas públicas que foram construídas ao longo dos últimos anos nos nossos governos, né? Bom, não chegou aqui nenhuma pergunta ainda ou questão específica sobre o Fundeb, e aí eu queria, então, Bruno, que você comentasse um pouco sobre a proposta que está tramitando no Congresso, bem como qual que é o Fundeb que as esquerdas e o Partido dos Trabalhadores está defendendo no Congresso neste momento, né? Só rapidinho, alguém falou que a gente, né, não universalizou ainda o acesso à educação, na educação básica. Isso é muito importante também para desconstruir essa farsa que foi publicada, né, no valor econômico, né? Ainda que houvesse uma mudança, né, demográfica, reduzisse o número de crianças e adolescentes em idade escolar, a gente está muito distante de universalizar, principalmente o acesso à creche pública, né, que é uma demanda histórica das mulheres trabalhadoras, né? E a gente ainda tem desafios imensos no que diz respeito à qualidade do ensino e à valorização dos trabalhadores em educação. Então, mesmo que a gente dobre a complementação da União, que é o que muito provavelmente vai acontecer na tramitação do novo Fundeb, de 10% para 20%, a gente ainda vai ter desafios imensos para valorizar devidamente os nossos trabalhadores em educação, né, e universalizar o acesso e garantir a erradicação do analfabetismo, né, que também é um desafio estratégico no nosso país. Então, sobre o novo Fundeb, né, estão tramitando, né, diversas propostas no Congresso Nacional, tem PECs no Senado, PECs na Câmara, mas a PEC que mais avançou no debate é a PEC 15 de 2015, de autoria de uma ex-deputada, Raquel Muniz,
e que está sendo relatada pela deputada Dorinha Seabra, que é do DEM do Tocantins. E apesar de ela ser do DEM do Tocantins, ela é uma educadora, foi secretária de Educação, e então ela tem compromisso, né, compromisso mínimo aí com a pauta da educação, e tem feito um bom trabalho, né, na comissão especial da Câmara dos Deputados, onde a PEC tramita, e tem ouvido, né, os anseios, as demandas, as reflexões das entidades da educação, da CNTE, do Fórum Nacional Popular de Educação, dos estudantes, enfim. Fez uma série de audiências públicas, escolheu diversas contribuições, e o fato é que o governo Bolsonaro, tanto através do ministro Paulo Guedes, como através do ex-ministro, né, Abraham Weintraub, que fugiu do país, né, com medo do STF, pessoal que dizia que ia fechar o STF com cabe um soldado, terminou que o Weintraub fugiu do país com medo do STF, né? Mas isso é só um parêntese. Então, o governo Bolsonaro, tanto através do Ministério da Economia, como através do próprio MEC, vinha interditando esse debate. A gente já poderia ter votado, né, aprovado a PEC do novo Fundeb há algum tempo, e hoje está discutindo a necessária regulamentação, porque depois que a gente votar a PEC, ainda vai ser necessário debater, né, e aprovar uma lei que regulamente, né, esse novo Fundeb. Mas o governo Bolsonaro tratou de interditar, né, esse debate, de impor barreiras à aprovação da PEC do novo Fundeb por um simples motivo. Eles não aceitam de jeito nenhum ampliar, né, significativamente a participação da União no financiamento da educação básica. Né, aquela história de mais Brasil, menos Brasília, é uma grande mentira, né? Porque quando é na hora de investir na educação básica, né, nos sistemas municipais e estaduais de ensino, o governo trata de tentar interditar o debate. Então, apesar disso, né, a gente tem, com muita mobilização nas redes sociais, né, conseguido avançar, e o presidente da Câmara, né, assumiu o compromisso de votar a PEC 15 de 2015 do novo Fundeb na próxima semana. Como eu não confio muito, né, é preciso que a gente intensifique muito, né, a mobilização nas redes sociais até a próxima semana, para que essa PEC seja de fato votada. E o que é que, né, a bancada do PT na Câmara, né, as forças progressistas têm defendido durante esse debate? Que é necessário ampliar significativamente a participação da União, né, no financiamento da educação básica. Não é, digamos assim, razoável que num país, né, com as dimensões do nosso país, com os desafios que a gente tem na área da educação, estados e municípios investam 140, 150 bilhões na educação básica, e a União entre apenas com 14, 15 bilhões, né, apenas com 10%, quando ela tem a função, né, prevista na legislação de garantir auxílio técnico e financeiro aos estados e municípios, por mais que eles que sejam responsáveis, né, pela oferta da educação básica. Então, não tem cabimento que a União participe, né, só com 10% diante dos desafios que a gente tem. Então, a gente tem defendido que é preciso ampliar a participação da União, né, elevando essa complementação, que hoje é de 10% do total dos fundos, para 40%. Né? Depois de muito debate, de muito vai e vem, de muito diálogo da relatora com o Rodrigo Maia, com a equipe econômica do governo, o que ela está colocando no relatório é elevação de 10% para 20%. Né? Não é o que a gente gostaria, mas já é um avanço, né? Já dobra em relação ao que é hoje. Então, se hoje a União entra com 14, 15 bi, né? Quando a gente elevar gradativamente, porque é uma elevação gradativa, não vai se dar tudo no primeiro ano de vigência da nova emenda constitucional. Quando a gente chegar nos 20%, vai estar, em vez de aplicando 15, né, vai estar aplicando 30, 40 bi. Então, é um avanço significativo, né, embora a gente ainda possa, né, tentar disputar um pouco mais. Outra questão fundamental que ela coloca no relatório é que 70%, né, dos recursos do fundo vão ser vinculados ao pagamento dos profissionais, né, do magistério. Então, isso é fundamental. Hoje, já existe esse dispositivo no atual Fundeb, né, 60% é vinculado. Na prática, né, o Valor Econômico também questiona isso, diz que ingessa os recursos, que não vai poder, por exemplo, movimentar recursos para construir creche, quando, na verdade,
A LDB já prevê que os recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino não envolvem obras de infraestrutura, então quem escreveu o texto do valor está um pouco desinformado. Hoje, na verdade, a maioria dos estados e municípios já investem, né, mais do que isso com pagamento profissional. Porque é uma despesa obrigatória. Né? Você fez concurso, você tem lá o professor, tem o trabalhador em educação, você tem que pagar, né, o salário. Então, hoje a maioria já investe mais de 60%, mais de 70% até dos recursos do Fundeb com pagamento profissional da educação. Isso é muito importante destacar, porque quando a gente fala em investimento por aluno, o principal componente, né, que integra o investimento por aluno é a remuneração dos trabalhadores em educação. Né? Então, quando a gente diz que o investimento por aluno no Brasil é muito inferior à média do investimento da OCDE, isso significa que os trabalhadores em educação no Brasil também recebem muito menos que a média dos trabalhadores da OCDE. Né? E aí, o pessoal fala, tem uns neoliberais que falam, o problema da educação não é mais recurso, é problema de gestão. A gente tem exemplos concretos no Brasil de educação, né, de processos educacionais extremamente bem-sucedidos, vitoriosos, reconhecidos internacionalmente. É só a gente olhar para os institutos federais. Né? Rio Grande do Norte, por exemplo, que vivenciou um processo de expansão, né, maravilhoso da educação profissional e tecnológica com os IEFs. Né? Se a gente olhar para o que um IF tem e para que uma escola pública, né, localizada numa periferia ou numa região de difícil acesso no campo, enfim, no quilombo, a gente vai perceber qual é a diferença, né? Os institutos federais têm infraestrutura, né, recursos tecnológicos, profissionais bem valorizados, né? Então, não tem receita mágica, só que a gente só consegue infraestrutura, né, profissionais bem valorizados, né, com formação inicial e continuada, se a gente tiver investimento. Né? Então, essa é uma das principais pautas que a gente está debatendo no novo Fundeb. Uma coisa que estava polêmica, né, é que os recursos do salário educação, né, que hoje financiam programas fundamentais, né, e que são coordenados pelo FNDE, como o Programa Nacional do Livro Didático, o Programa de Alimentação Escolar e o Programa de Transporte Escolar, hoje esses 3 programas são financiados basicamente, primordialmente, com os recursos do salário educação. E nessa disputa de onde vai vir o dinheiro para aumentar a complementação da União, a relatora tinha, em uma versão anterior do relatório, colocado que os recursos do salário educação poderiam, né, ser direcionados para sustentar essa ampliação da complementação da União. E a gente bateu muito em cima disso, né, criticou, porque a gente quer que o salário educação continue sendo direcionado para financiar esses programas que são fundamentais e que entre dinheiro novo, né? Então, isso ela tirou, infelizmente ela tirou do relatório na apresentação que ela fez, né, hoje à tarde do novo relatório, ela retirou, os recursos do salário educação continuam, né, reservados para esses programas suplementares, e aí o valor questiona de onde que vai vir o dinheiro novo, né, para sustentar a complementação da União. Olha, primeiro é preciso de início, né, e você sabe muito bem, você já escreveu sobre isso, você tem debatido isso, né, diariamente, que é preciso mudar de cara essa política econômica draconiana, né, liderada pelo ministro Paulo Guedes, né? É uma política que gera mais recessão e que coloca a conta da crise nas costas da classe trabalhadora, né? Se a gente muda a política econômica, né, a gente consegue ampliar a arrecadação, mesmo sem ampliar impostos, né, mesmo sem elevar impostos. Mas, para além disso, a gente tem receitas, né, do pré-sal, a gente tem receitas que poderiam vir da taxação de grandes fortunas, né, a gente tem receitas que poderiam vir, né, da tributação de lucros e dividendos, que o Brasil é um dos poucos países do mundo que não tributa lucros e dividendos. Então, o que tem que mudar é a visão, né, draconiana e conservadora, né, desse governo no campo da economia, né, que já em nenhum lugar do mundo essa receita, né, de austeridade fiscal tem dado certo, né?
tem dado certo para os mais ricos, para os bancos, né? Quando é na hora de conceder benesses para os bancos, para os latifundiários, sempre tem de onde tirar. Agora, quando é na hora de ampliar o investimento em educação, aí vem toda essa cartilha, eles tentam difundir toda essa cartilha aí, ultra neoliberal, para tentar justificar que não, estamos em crise, não tem de onde tirar, tem de onde tirar. Se for prioridade, né, tem de onde tirar. Então, o relatório que a deputada Dorinha apresentou, né, prevê ampliação de 10% para 20% da complementação da União, prevê que 70% dos recursos vai ser vinculado ao pagamento, né, dos profissionais do magistério. Isso a gente gostaria que fosse dos profissionais da educação, né, que incluísse também os demais trabalhadores da educação, e não só os professores e os professores. Talvez seja um destaque a ser defendido na tramitação da matéria. E também prevê que deve haver uma vinculação dos recursos, né, da exploração de petróleo à educação. E tudo isso, se a gente for olhar aquele famigerado Plano Mais Brasil, né, que o governo apresentou, eles querem acabar com tudo isso, né? A gente está debatendo, se a gente conseguir aprovar o novo Fundeb, vai ser uma grande derrota para o governo, porque o governo já disse, inclusive através de propostas encaminhadas ao Congresso Nacional, que não quer recursos vinculados à educação. O Fundeb é uma subvinculação da vinculação constitucional. A União, hoje, pela Constituição, tem que investir 18% em manutenção e desenvolvimento de ensino, e os estados e municípios 25%. O Guedes já deixou muito claro que não quer, né, vinculação, e se não quer vinculação, também não quer Fundeb, porque o Fundeb é uma subvinculação da vinculação que está inscrita na Constituição. E eles querem acabar com o Fundo Social do Pré-Sal, isso também está em uma PEC, né, que tramita no Congresso Nacional, que integra o chamado Plano Mais Brasil. Só o Fundo Social do Pré-Sal, se a gente levar em consideração que ele vai ser extinto, né, em 10, 12 anos, seriam menos de 200 bilhões de reais para a educação, né, se eles, de fato, extinguirem o Fundo Social do Pré-Sal, que tem recursos vinculados à educação e saúde. Então, ao aprovar o novo Fundeb, vamos ter que impor uma derrota profunda, né, a esse governo. Bruno, você falou da questão da complementação, né, da União. Eu estava conferindo aqui, de acordo com o relatório da deputada, essa complementação ela será progressiva, né? Então, o primeiro patamar será de 12,5% e todo ano haverá um aumento neste patamar. Então, depois vai para 15%, depois 16,5%, depois 18%, depois 19%, depois 20%, e aí completa esta complementação da União ao longo de 6 anos de aumento progressivo, né? Antes de eu passar de volta para você, queria trazer algumas perguntas e questões, né, comentários. Quem estiver nos acompanhando pelo YouTube pode mandar perguntas e comentários. Nosso colega, nosso companheiro Hélio está passando para mim aqui as perguntas e comentários que estão chegando. Eu vou ler primeiro os do Face, depois lerei os do YouTube. Aí eu vou ler tudo junto. Se você esquecer de alguma coisa, eu faço de novo. A nossa companheira Maria Aparecida diz que a aprovação do Fundeb é urgente e que gostaria que falasse um pouco sobre a proposta que se encontra no Congresso, né? Esse tema agora que a gente estava se debruçando. Ela pergunta se tem como abordar um pouco sobre a perspectiva de um sistema híbrido e também da relação com a meritocracia. Ciro Lima lhe manda aqui um forte abraço, nosso companheiro Ciro, ainda da época da graduação na FRN. Andréia Kátia pergunta se os aposentados estão incluídos no Fundeb permanente. A Maria Aparecida diz que o relatório da Dorinha não é a melhor proposta, mas o que temos, né, nessa conjuntura, isso que você acabou de comentar, por bom por mal, se a gente conseguir aprovar o novo Fundeb, é uma nova derrota do governo Bolsonaro. O Ciro coloca que é um absurdo não termos a taxação de grandes sobre lucros e dividendos.
Inclusive, Ciro, não sei se você acompanhou, mas as primeiras lives nossas, a gente dizia como o governo Bolsonaro-Mourão havia liberado 1,2 trilhão para os bancos, né? Nesta semana, fomos surpreendidos com o Banco do Brasil negociando uma carteira de 3 bilhões por 371 milhões e para um banco que é justamente o banco que o Paulo Guedes criou, né? Então, movimentações, no mínimo, suspeitíssimas, né? Mas que é a cara desse governo, um governo em que uma pessoa que está foragida, ela consegue no STJ uma prisão domiciliar junto com Queiroz. Enfim, é um golpe de Estado com STJ, com Supremo, com tudo, como disse o Jucá, um dos membros do golpe, já naquela época, né? Marta coloca excelentes esclarecimentos sobre a proposta do Fundeb. Quem mais tiver questões, dúvidas, vai mandando aqui para a gente aproveitar, Bruno. Bruno faz assessoria dos nossos senadores, né? Então está muito bem embasado sobre esse tema e, enfim, todos os outros que estão circulando no Congresso. Marta diz que no YouTube deu problema na live. Deu, Marta, parece que foi gerado um novo sinal. A internet hoje está meio ruim, tivemos uma queda, mas eu acho que o canal já voltou a funcionar. E Hélio, nosso companheiro, coloca aqui uma série de links que a gente sugere que vocês acompanhem. Primeiro, o nosso podcast Em Tempos de Guerra Esperança Vermelha, que tem episódios nas segundas e sextas-feiras. Também o nosso site, né, página 13.org.br, o programa Antivírus, que é um programa de análise conjuntura, toda quinta, 7 da noite, com Natália Sena, companheira nossa daqui do RN, e o companheiro Walter Pomar. O nosso canal no YouTube, Daniel Valença, onde estão todas as lives que fizemos até agora, bem como o canal do Instagram. E, por fim, o mais importante de todos os sites, o site Felícia ao PT, pt.org.br/filiação. Se nós queremos superar o golpe de Estado e tudo que veio depois dele, o primeiro passo é organizar, né, para poder melhor lutar e aí sim pôr uma derrota verdadeira e completa a este bloco que tomou de assalto o governo federal. Bruno, se você quiser responder essas perguntas, e aí depois a gente parte para outros temas. Beleza. Aparecida é Cida, de letras? Eu fiquei na dúvida se é ela. Ou é Aparecida do IF? Pois é, não é Aparecida do IF. Pela foto pela foto do perfil não é não, mas o nome é muito parecido, eu fiquei na dúvida. Então, gente, obrigado pelas perguntas. Sobre a questão do sistema híbrido, né? O que é que acontece? Hoje, a complementação do atual Fundeb de 10% da União, ela vai para, salvo engano, 9 estados, né, que estão nas regiões Norte e Nordeste, porque eles não conseguem atingir o patamar mínimo de investimento por aluno com seus recursos próprios. Então, vem essa complementação da União para que eles possam atingir esse patamar mínimo de investimento por estudante. E o que acontece? Tem municípios dentro desses estados que não necessariamente necessitariam, né, da complementação, porque são municípios com maior potencial de arrecadação. Já outros necessitam. Só que tem estados que não recebem complementação da União, porque eles já atingiram o patamar mínimo de investimento por estudante, só que alguns municípios, né, não têm um potencial de arrecadação e necessitariam, né, desse auxílio financeiro da União para atingir o patamar mínimo de investimento. Então, essa é uma situação que existe no atual Fundeb. O que é que está sendo desenhado, né, para que os estados que hoje recebem complementação não percam recursos e os estados e municípios que não recebem, mas que necessitariam, né, receber uma complementação, eles possam vir a receber. Dos 20%, né, vai ampliar de 10% para 20%. Os 10% vai ser como é hoje. Só que o novo recurso, né, 7,5% dos 20%, vai ser com base num critério chamado valor aluno ano total. Então, vai somar toda a receita, né, daquele ente que é vinculado à educação, e se esse somatório, né, não for suficiente para garantir um patamar mínimo de investimento,
a complementação da União, né, esses 7,5% também vai chegar, né, em municípios pobres e estados que não necessariamente são pobres e que necessitariam dessa complementação. O que a gente não concorda é que 2,5% dos 20%, né, está sendo direcionado para redes que atinjam, redes de ensino, né, municipais, estaduais de ensino, que atinjam determinados indicadores de desempenho, né? Ou seja, é a velha meritocracia, né? E a gente não concorda com isso. Por quê? Porque, na verdade, se você direciona uma parte desse auxílio financeiro da União para, né, sistemas que atingem determinados indicadores, você termina penalizando, né, algumas redes que, às vezes, não conseguiram e não conseguem atingir justamente porque demandariam um maior auxílio financeiro da União. Então, esse critério meritocrático que está colocado aí, a gente tem discordância com ele, né? Felizmente, atualmente, no relatório atual, né, espero que a bancada neoliberal, né, que é apegada à meritocracia, não tente aumentar isso, é só 2,5% dos 20%, mas a gente tem desacordo com isso, a gente acha que os 20%, né, deve ser para elevar o investimento por estudante nas redes que necessitam, né, de maior investimento para que elas possam, né, de acordo com as suas possibilidades, né, com seu planejamento, evoluir, e não esse negócio de premiar quem atinge determinado indicador de desempenho, que a gente acha que termina aprofundando a desigualdade, né? Com relação... teve alguma outra pergunta? Agora eu não anotei. Você lembra, Daniel? Eu acho que sobre a questão dos aposentados. Dos aposentados. Um dos argumentos uma das coisas que está colocada nesse artigo que eu mencionei do valor econômico é que estão criticando, né? O valor econômico, na verdade, está expressando a visão do Paulo Guedes. Eles estão criticando porque no relatório da deputada Dorinha, ela impede que os recursos do Fundeb sejam destinados a pagamento de aposentados, né? Por quê? Porque uma coisa são os recursos da educação, outra coisa são os recursos da Previdência, né? A própria LDB hoje já não pode, na verdade. Quem usa recursos da educação hoje para pagar aposentado, né, já está descumprindo a lei, porque a LDB é muito clara quando ela define que o profissional da educação, né, que vai ser financiado com recursos, né, de manutenção e desenvolvimento do ensino, é aquele que está em efetivo exercício. Isso significa que a gente é contra os aposentados pensionistas? De forma alguma. Isso significa que o recurso da educação, né, do Fundeb, tem que ser direcionado para o investimento em educação nas redes e nos trabalhadores de educação em efetivo exercício, e os aposentados e pensionistas têm que ser pagos devidamente, né, e valorizados com os recursos da Previdência, né, de outras fontes. Então, o valor econômico também tem batido nessa tecla para tentar se opor, né, à matéria que está tramitando na Câmara dos Deputados. A gente sempre defende, sempre defendeu e sempre defenderá, né, os direitos dos aposentados e pensionistas, mas é uma questão técnica aqui, né? O recurso do Fundeb, né, vai para os trabalhadores da educação em efetivo exercício e os aposentados são pagos com os recursos da Previdência. A gente não pode cair na armadilha que o valor econômico, né, expressando a visão do Guedes, está tentando criar, porque se a gente inclui, né, os aposentados e pensionistas no Fundeb, com os recursos do Fundeb, a gente termina que boa parte dos recursos vai para pagamento de aposentados e pensionistas, reduzindo, né, o investimento por estudante e nos trabalhadores em efetivo exercício. Então, a gente não pode cair nessa armadilha. Bruno, chegaram outros comentários aqui, eu vou ler e depois a gente avança um pouco no nosso tema. Nosso companheiro Elinho coloca a importância de curtir e compartilhar aqui a nossa live para aumentar o alcance. Já estamos aqui ao redor de 40 pessoas no Face, tem mais outras dezenas aí no YouTube, mas a live ficará salva no YouTube, também no Face, então dá para compartilhar agora, compartilhar também depois. Essa verdadeira aula que o Bruno está dando aqui sobre o Fundeb para nós, né?
Maria Aparecida, na verdade, é a Aparecida que não é a Aparecida do Sinasef e também não é a Aparecida de Letras. É a mãe de Lucas Wallace. Um cheiro, companheiro. Vamos para outro. Um abraço. João Barra aqui mandando um forte abraço para nós. João está sempre conosco também. Maria. Lúcio colocando que é o Guedes e o Novo, né? Lembrando que o Novo tem aquela sua posição firmíssima contra a taxação de grandes fortunas, bancos e, enfim, um abraço, parabeniza pela live. Esmeraldina pergunta sobre os aposentados. Professor Cui nos mandou um abraço. O André fala sobre a situação dos aposentados, mas eu acho que é isso que o Bruno acabou de colocar, uma questão técnica, né? São verbas distintas, então, enfim, não tem como haver esta mescla. Fábio Bertoleza coloca: o FRN de Mossoró foi quem mais aprovou alunos para o Enem em 2019, tanto em Mossoró quanto no estado, e isso desmonta aquele argumento de que as escolas militares com disciplina, hierarquia, são as que produzem os melhores alunos. Na verdade, as escolas militares em todos os estados, elas perdem para os nossos institutos federais. Então, na verdade, o que faz a diferença, como o Bruno colocou, é ter uma educação pública com financiamento, com os trabalhadores da educação e as trabalhadoras valorizados e valorizadas, e aí sim nós temos resultados posteriores. Deixa eu ver se chegou só mais algum comentário aqui, Bruno, e eu te passo. André Silva coloca que esteve numa reunião com o presidente da Natalprev, que viu os números e que o Paulo Guedes está cada dia mais voraz contra os servidores, que os aposentados são as maiores vítimas. Se o Fundeb os incluirá, foi o tema que nós já abordamos. Inclusive, estamos no momento de debate sobre a reforma da Previdência, e a nossa posição tem de ser uma posição de defesa dos direitos dos servidores. Não dá para, em plena pandemia, servidores perderem mais direitos, né? E, uma vez mais, serem os culpados pelas contas. E eu acho que não chegou nenhuma outra mais. Isto. André Silva coloca: não nos enganemos, não existirá país após Bolsonaro. Pois é, André, é por isso que nós defendemos aqui desde o início que só há um caminho: fazer uma posição firme e radical para derrubar Bolsonaro e derrubar Mourão. Porque o conjunto do governo, não é só o ministro atual da Educação, não é só o último, não é só o penúltimo, não é só o atual da Saúde, não é só o penúltimo, é o conjunto do governo. É um conjunto de governo que existe para garantir cada vez mais desigualdades, cada vez menos políticas públicas e cada vez mais um Estado policialesco, né, que não garante a vida das pessoas e não atua para garantir a dignidade e o bem-estar dos cidadãos e das cidadãs brasileiros e brasileiras. Então, para nós não tem outro caminho senão lutar firmemente pelo Fora Bolsonaro. E aí a gente já entra num outro tema que eu queria conversar contigo, Bruno. Já estamos aqui com 44 minutos de live. Queria conversar contigo sobre o Fora Bolsonaro, né? E o que fazer neste momento. Esse final de semana tem uma grande mobilização nacional pelo Fora Bolsonaro. Todo mundo coloca o alarme no despertador daqui a 1 hora e 10 minutos. É o panelaço pelo Fora Bolsonaro, mas nós precisamos melhorar muito a nossa capacidade de organização, de mobilização e principalmente a nossa linha política para não gastarmos tempo com determinados abaixo-assinados que dizem tudo, mas não dizem Fora Bolsonaro e Fora Mourão, e ao contrário, concentrar as nossas energias em convencer as classes trabalhadoras que esse governo é o governo contra os informais, é o governo contra os servidores, é o governo contra os seletistas, é o governo que só atende ao lado de lá. Queria que você falasse um pouquinho, Bruno, e aí você está, né, no furacão, sobre a importância de a gente ter essa postura muito firme na defesa
da derrubada deste governo e por eleições livres e democráticas com a participação do Lula, para sairmos desta conjuntura, né? Já estamos com 70 mil vítimas de Covid. Quando a gente começou as lives, nós dizíamos que para salvar vidas é fora Bolsonaro, e eu acho que agora já está muito nítido para todo mundo que se esse governo não for derrubado, no final do ano nós teremos 200 mil, 300 mil vítimas oficialmente registradas, né? Sem contar sobre notificação, e não há outro caminho para nós senão enfrentar uma turbulência política para finalmente as pessoas terem direito à vida e à saúde, né? Enfim, comenta um pouquinho aí para a gente, Bruno, por favor. Certo. Eu queria só para concluir a temática do Fundeb, né, já que é estratégico e a gente está se aproximando aí do desfecho da votação na Câmara dos Deputados, queria comentar rapidamente um outro aspecto muito importante e o que o companheiro Lúcio comentou da questão do voucher, que diz respeito às ameaças que podem, né, se materializar durante a tramitação. Um dos aspectos que eu esqueci de mencionar, que é muito importante do Fundeb, é o seu caráter redistributivo, né? Na verdade, como a governadora Fátima costuma dizer, o Fundeb materializa o Pacto Federativo em matéria educacional. Por quê? Porque os municípios concentram a maior parte das matrículas da educação básica. Só que o principal tributo que compõe, né, a cesta de recursos do Fundeb é o ICMS, que é de responsabilidade dos estados e municípios. Inclusive, a pandemia tem gerado uma queda na arrecadação e afetado o financiamento da educação. Então, o que acontece? Quando junta os recursos municipais e estaduais no fundo estadual, você distribui com base nas matrículas. Como os municípios concentram a maior parte das matrículas, a maior parte dos recursos vai para os municípios. Então, recursos estaduais são redistribuídos para os municípios. Então, por exemplo, em 2019, os estados redistribuíram cerca de 22 bilhões, né, para os municípios através desse mecanismo redistributivo do Fundeb. E a União, por sua vez, né, cerca de 14, 15 bilhões para os estados que não atingiram o patamar mínimo de investimento. Então, se a gente imagina que o Fundeb acaba, né, e não tem um novo Fundeb, de cara a gente já perde aí, né, os 22 bi que hoje são distribuídos para os municípios e os 14, 15 bi que a União, né, complementa para os estados que não atingem esse patamar. A gente já perde aí recursos da ordem de quase 40 bi, né, para financiamento da educação básica. Fora que a gente coloca em risco também, né, a remuneração dos trabalhadores na educação, né, dos trabalhadores do magistério, que o principal instrumento que hoje garante, né, o financiamento do piso do magistério termina sendo, né, o próprio Fundeb. Então, para a gente ter claro o caráter estratégico, né, desse fundo. E aí é preciso que a gente fique muito atento, né, os educadores, estudantes, todo o país fique muito atento à tramitação dessa matéria. Porque por mais que o relatório da Dorinha, né, seja um avanço, represente um avanço, a gente tem essa leitura que representa um avanço, tem algumas coisas que a gente gostaria de aperfeiçoar, mas representa um avanço. Uma coisa é o ambiente na comissão, né, especial, onde o texto foi debatido, foi construído. Outra coisa é o ambiente no plenário da Câmara dos Deputados e no plenário do Senado Federal. A gente sabe que o Bolsonaro, né, que pregou durante a campanha que ele não queria mais velha política, que não ia fazer acordo com nada, a gente sabe que o Bolsonaro tem tentado aglutinar, né, um setor do chamado Centrão, tem tentado recompor sua base no parlamento, e pode surgir de tudo durante a tramitação dessa matéria, né? O Guedes, essa semana, né, foi para a imprensa defender que o que vai ser ampliado da complementação da União, em vez de ir para a educação, vá para o programa que eles estão chamando aí de... esqueci até o nome, mas é uma tentativa de acabar com Bolsa Família para deixar uma marca aí social do governo Bolsonaro. E querem que esse recurso que vai a mais vá para esse programa social. Ele acabou de defender isso essa semana. O setor mais privatista, né, do parlamento, tem parlamentares extremamente vinculados às instituições privadas de ensino, né, aos empresários da educação, com certeza, né, estão ansiosos para tentar encaixar no Fundeb a política de vouchers, que é o que? É usar recurso público para pagar a instituição privada de ensino, quando a gente sabe que se houver investimento, as instituições públicas podem ser tão boas quanto melhores,
né, que as privadas, como demonstram os institutos federais, né, que atingem resultados superiores às instituições privadas no PISA, por exemplo. Então, é muito importante, né, que os educadores, estudantes, de todo o país fiquem muito atentos à tramitação dessa matéria, né, prestem atenção nas redes sociais da oposição, dos parlamentares da oposição, porque a gente vai alertar, né, caso haja alguma tentativa, né, de sequestrar os recursos da educação pública para políticas privatizantes, né, ou para políticas precarizantes do ensino público. Então, é preciso que todos nós fiquemos muito atentos. E por fim, para acabar esse tema mesmo, eu não poderia deixar de ressaltar o papel extremamente importante que a governadora Fátima Bezerra teve nesse processo, né? Mesmo tendo pego o Estado como ela pegou, né, solapado do ponto de vista econômico e fiscal, mesmo estando enfrentando agora uma pandemia, né, que ninguém esperava que ia enfrentar quando assumiu o governo, né, ela tem sido uma articuladora fundamental nesse processo. Ela apresentou, inclusive, uma proposta de emenda à Constituição no Fórum dos Governadores do Brasil, né, propondo que a complementação da União fosse elevada de 10% para 40%. Né. Ela conseguiu, né, a gente sabe a diversidade dos governadores que tem no Brasil, né? Comparar, só basta pegar, por exemplo, a governadora do Rio Grande do Norte e o governador de São Paulo. Né? Todos esses atores, né, com trajetórias e pensamentos completamente distintos integram ali o Fórum dos Governadores do Brasil, e ela conseguiu, né, que o Fórum dos Governadores do Brasil aprovasse por consenso a defesa do novo Fundeb com uma complementação da União de 40%. Então, ela está exercendo um papel fundamental, articulando aí os governadores na defesa do novo Fundeb. Né? Essa proposta que ela apresentou, inclusive, chegou a ser apresentada no âmbito do Senado pelo senador Davi Alcolumbre e pelo senador Randolph, né? Uma proposta derivada da que ela apresentou no Fórum dos Governadores do Brasil. Ela tem participado, tem dialogado com a relatora, né? Tem sido muito importante, né, enquanto articuladora para que essa proposta de fato seja votada e represente um avanço para a educação brasileira. Então, daqui de Brasília, a gente manda nosso parabéns, nosso agradecimento ao papel que ela vem cumprindo, né, nesse processo, assim como a deputada Natália Bonavides, né, toda a bancada do PT na Câmara, a deputada Rosa Neide, deputado Valdenor, coordena o núcleo de educação do PT, né, no Senado. Nós temos Jean Paul, que está acompanhando também bastante a matéria, nosso líder Rogério Carvalho. Então, vamos ficar atentos, né? O Maia prometeu colocar pauta terça-feira, a gente precisa ampliar a mobilização nas redes sociais para garantir a aprovação de um novo Fundeb e de um Fundeb que, de fato, represente um avanço, né, para a educação brasileira. E aí vou retomar, né, o assunto que você provocou, fora Bolsonaro, fora Mourão, né? Bom, hoje a gente teve aí a nomeação, né, do novo ministro da Educação, né? Um cara que, apesar de ser doutor em educação, na verdade eu acho que ele foi indicado porque ele é ligado a um setor da bancada evangélica e também, né, ligado à Universidade Presbiteriana Mackenzie, né? Então, eu acho que tem aí uma mistura de questões ideológicas e de questões econômicas envolvidas na indicação do novo ministro da Educação, já que ele é vinculado a uma instituição que a gente pode considerar privada, né? Tem as confessionais que tentam se diferenciar das privadas, mas termina que tem cobrança de mensalidade, enfim. Então, a gente não sabe ainda o que esperar, mas o que a gente sabe é que, no meio de uma pandemia que tem desafiado o mundo todo a se reinventar, né, para salvar vidas e para salvar empregos, o governo Bolsonaro deixou duas áreas estratégicas sem ministros, né, a saúde e a educação. Né? E aí, quando ele vem e nomeia alguém, a gente não sabe se vai piorar ou se vai melhorar. Assim, às vezes a gente fica até em dúvida se era melhor ficar sem ministro mesmo, né, se de repente com o interino, os servidores, né, de carreiras do Ministério não dariam mais conta do recado, né, fariam um trabalho melhor do que com alguém que esteja disposto a travar essa guerra ideológica, né, que o governo Bolsonaro tenta travar a todo momento. Então, já deixou muito claro, né, que não tem compromisso
direitos da classe trabalhadora, não tem compromisso com o meio ambiente, não tem compromisso com a educação, com saúde. Seu único compromisso é um projeto de poder autoritário, né? Um projeto de poder autoritário que esconde, né? Que camufla relações extremamente, né, pouco republicanas. Eu não gosto muito dessa palavra republicano, mas pouco republicanas, né? A gente sabe, a gente acompanha desde o início esses vínculos que o clã Bolsonaro tem com milicianos, né? O Bolsonaro deu uma silenciada agora, né, depois que o Queiroz foi preso, mas não basta silenciar, né? Esse cara não basta silenciar, é preciso derrubar, né, esse governo, o conjunto desse governo, né? Se a gente pega Bolsonaro, Mourão, que agora aceitou o papel, né, de tentar melhorar a imagem do Brasil na questão do meio ambiente, da questão das queimadas e do desmatamento na Amazônia. Bolsonaro deu essa tarefa para ele aí, mas a gente sabe que um governo que só tem compromisso com ruralista, que não tem compromisso com comunidade indígena, que não tem compromisso com comunidade quilombola, a gente sabe que o Mourão vai fazer discurso, mas que a política não vai mudar, que é uma política de enfraquecimento, né, do processo de fiscalização dos órgãos de fiscalização e de combate ao desmatamento, né, às queimadas, enfim. Então, se a gente pegar o conjunto da obra desse governo, né, é uma tragédia, e a gente não pode deixar essa tragédia se perpetuar no tempo, sob pena de a gente comprometer, né, o presente e o futuro de várias gerações, né, no nosso país. A gente precisa derrotar esse projeto, né, e esse projeto não é só Bolsonaro, esse projeto é Bolsonaro, é Mourão, é Rogério Marinho, aí do Rio Grande do Norte, é Fábio Faria, aí do Rio Grande do Norte, é Ricardo Salles, é Ernesto Araújo, o conjunto da obra, né? É um pacote de maldade que tem nome e sobrenome em cada pasta, né? Que tem nome e sobrenome em cada pasta. E aí eu não acredito, né? E aí é uma opinião minha, militante, né? Não acredito que seja possível construir frente ampla em defesa de democracia sem defender fora Bolsonaro e fora Mourão, né? É inconcebível uma frente defender a democracia e não defender o fim desse desgoverno. Então, eu acho que é preciso, né, intensificar a luta pelo fora Bolsonaro, né, via impeachment, via cassação da chapa no TSE, né, os crimes estão cada vez mais evidentes, né, agora o próprio Facebook derrubou, né, páginas ligadas ao clã Bolsonaro de disseminação de fake news, as evidências estão cada vez mais nítidas, né, de que esse pessoal não tem compromisso com o país, tem compromisso com crimes, né, que a gente ainda há de elucidar todos. E aí eu quero dizer que o único caminho é a luta, né? A luta. A gente está num período que é difícil de fazer luta, né? Tem que conciliar, né, a defesa da vida, os cuidados, né, com a saúde, com a luta, né? Com a luta nas redes, mas também com a luta, né, ainda que simbólica, mas nas ruas. Os fascistas acharam que eles eram donos das ruas, felizmente vieram as torcidas organizadas e disseram: opa, peraí, né? Se querem que a gente vá trabalhar, se querem que a gente enfrente ônibus lotado e corra o risco de adoecer, a gente também vai ocupar a rua, né, para dizer que não é, isso aqui não é território de vocês. A gente que sempre fez luta aqui e ninguém vai ocupar a rua para defender o inconcebível que seria uma nova ditadura, como tentaram, né, fazer. E mais recentemente também os entregadores, né, de aplicativo deram uma aula de cidadania para a gente em todo o país, né, mostraram que se querem que eles carreguem comida nas costas com fome, né, eles também vão ocupar as ruas para protestar em defesa, né, dos seus direitos mais básicos e fundamentais. Então, acho que é muito importante que a gente perceba esse momento, né, com a cautela necessária, né, de respeitar as medidas de isolamento social, mas sabendo que
em algum momento a gente também vai ter que estar na rua, né, ao lado dos entregadores por aplicativo, nas campanhas de solidariedade. Eu sei que vocês aí estão envolvidos em várias campanhas, né, de solidariedade com a população em situação de rua. Então a gente vai ter que, em algum momento, sim, ocupar as ruas, mesmo respeitando as medidas de isolamento, porque as redes sociais são importantes, mas não serão suficientes para a gente, né, colocar um ponto final nesse desgoverno e conseguir, né, com que a classe trabalhadora retome o rumo do país através de eleições livres, democráticas, com a participação do companheiro Lula. A gente tem sempre que lembrar que a gente chegou até aqui porque construíram uma farsa, né? Construíram uma farsa. O principal construtor dessa farsa virou ministro do governo Bolsonaro, né? Foi rebaixado há pouco tempo, mas foi presenteado com o Ministério da Justiça, né? O Sérgio Moro. Uma farsa que não só interditou politicamente a candidatura de Lula, como colocou ele na prisão, né? O companheiro foi preso político durante um bom tempo, e a gente não pode aceitar, né, que se chame o que a gente está vendo de democracia enquanto os seus direitos não forem restabelecidos, né, seus plenos direitos políticos. Então, é luta, né, luta e mais luta. Massa, companheiro. Estamos chegando aqui no nosso momento final. Minha internet travou muito, mas eu estou achando que é a minha, não é a sua, já que ninguém está... Tem a reforma da Previdência, que eu acho que a base social petista tem que ter uma posição muito firme de dizer que não é a classe trabalhadora que deve pagar as contas de crise econômica alguma. Quem tem que pagar as contas é quem está no andar de cima e ponto, acabou-se, né? A gente faz luta política para isso, né? Senão não vale a pena. É isso, Bruno. Não sei se chegaram aqui novos comentários, eu acho que foi basicamente isso. Alguém lembrou aí, né, o fim do teto de gastos, né, essa política absurda aí, 20 anos de congelamento de gastos em educação e saúde. Alguém chegou a comentar aí, realmente, enquanto a gente não conseguir derrubar, né, essa emenda constitucional do teto de gastos, a gente não vai ver o país sair desse atoleiro que se encontra, né. E aí, Daniel, já estamos chegando ao fim, né, eu queria só fazer um depoimento aqui, inclusive é a primeira live que eu sou convidado para debater educação. Quero agradecer, né, o convite. Daniel é um companheiro de longa data, né? Nós estamos juntos, né, na estrada da militância já há mais de uma década, juntos, militando, fazendo formação política juntos. Em 2016 eu mudei para Brasília, mas tenho uma saudade imensa, né, desse companheiro, toda a companheirada aí que constrói, né, no dia a dia a luta política no Rio Grande do Norte. Eu rodava aí todo o estado, tenho muita saudade de todo mundo, muita saudade de todo o processo. E eu queria, né,
agradecer o convite e dizer que estou muito feliz, né, que você aceitou o desafio de ser pré-candidato a vereador de Natal. Né? Acho que você reúne muitas características que nos permitem afirmar que você é um intelectual orgânico da classe trabalhadora, né? Não só porque elabora, não só porque estuda, não só porque teoriza, mas porque constrói no dia a dia, né, na luta. Né? Cansei de ver e de compartilhar momentos com você, a gente, né, seja nas campanhas, né, distribuindo ali o nosso panfletinho nos sinais, no comércio, nas feiras, rodando o Estado para fazer formação política, né, no processo de luta contra o golpe, no processo do plebiscito pela Constituinte, enfim, muitas histórias de luta compartilhada, né, eu sei que você, né, merece esse título de intelectual orgânico da classe trabalhadora. Então, estou muito feliz que você aceitou o desafio de ser pré-candidato, né? Infelizmente, não estou aí para já estar construindo, né, com você essa pré-candidatura. Estou aqui cuidando do pequeno, né, João Gabriel, com um aninho, mas espero contribuir, né, nas formulações, ainda que à distância, e estar presente, né, aqui não tem eleição municipal em Brasília, estar presente em algum momento também presencialmente para participar, e tenho certeza que você pode qualificar muito e somar muito na bancada que o PT já tem na Câmara Municipal de Natal. Então, um forte abraço, obrigado pelo convite. E antes de você fazer suas considerações, depois, para terminar, eu vou recitar um poema, tá? Obrigado, meu companheiro, pelas palavras, estamos juntos. Eu acho que nossa geração tem um desafio tremendo, que é derrotar um golpe de Estado neoliberal, miliciano, anti-povo, anti-trabalhador. E eu acho que nós nunca recuamos, não vai ser agora que a gente vai recuar. Ao contrário, as nossas forças, aumentar a nossa energia, aumentar a nossa disposição militante para conseguir derrotar esse governo Bolsonaro-Mourão e impor uma ordem social onde realmente as pessoas que vivem do seu trabalho consigam viver com bem-estar, consigam ter direito a desenvolver as suas potencialidades. A gente já milita aí há 20 anos, né, Bruno, nessa, e, enfim, chegou um momento importante e decisivo da nossa geração. É o momento de derrotar esse bloco. Eu acho que a gente, Socorro perguntou se a classe trabalhadora está preparada, não tenho a menor dúvida de que se as direções, se os grupos, se os partidos, se os movimentos convocam as pessoas para ir para um enfrentamento mesmo, para dizer Bolsonaro basta, as pessoas elas participarão de um processo basta Bolsonaro, basta Mourão. E aí a gente não pode vacilar, ao contrário, como dizia, e espero que tenhamos outros momentos como esse. Foi colocado aqui o que fazer semana que vem, acompanhe aí as redes, que com certeza vai ter todo santo dia alguma mobilização na defesa do Fundeb, e hoje, 8 da noite, panelaço fora Bolsonaro. Muito obrigado, companheirada. Bruno Costa, por favor, encerra a live com a gente. Vamos lá. Então, ainda sobre a questão da organização, né? Lógico que os partidos, os movimentos, as frentes têm um papel fundamental na organização da luta, mas muito da organização também vem no processo de luta, né? Então, a gente não pode esperar o momento em que a gente vai estar pronto para derrubar. A gente vai construindo a luta, né? E a luta vai se fortalecendo, vai, né, se massificando, e a gente chega, né, onde a gente quer, que é o momento em que a classe trabalhadora assume, né, o rumo do país. Então, um abraço para todo mundo que acompanhou a gente, né? Eu vou aqui terminar recitando um poema, né, que eu escrevi há algum tempo, e que diz muito, né, do meu companheiro Daniel Valença, de toda a companheirada com quem eu militei aí no Rio Grande do Norte. Saudade imensa, um abraço para todo mundo, e vamos lá. E só porque eu disse vamos lá, saiu aqui do poema que eu ia ler, que eu não sei decorar. Fala aí que eu acho rapidinho, Daniel. Tem problema não. Só complementar, Bruno, para também não ficar parecendo que a gente acha que é uma direção que vai convocar a derrubada do governo. Não é isso. Mas é como o Bruno falou, se a direção convoca as pessoas para ir para a luta, no processo de luta, as pessoas vão compreendendo que não há outro caminho a não ser derrubar o governo Bolsonaro-Mourão. Nós dizíamos há 3, 4 meses atrás,
ou a gente derrubava Bolsonaro Mourão, ou não salvaríamos vidas. E nós estamos caminhando para ser o país que lidera no mundo a quantidade de vítimas de Covid-19 junto com os Estados Unidos. Ou seja, se desde esse momento o conjunto das esquerdas, daqueles que realmente defendem a vida, a democracia e os direitos, estivessem focados na derrubada deste governo, sem dúvida já estaríamos em um outro patamar muito superior ao que estamos hoje. Mas ainda há tempo, né? E ainda vamos conseguir virar essa página nefasta aí que, infelizmente, foi escrita na nossa história. Chegou aí, Bruno? Chegou. Vamos lá. Quase tudo na vida é injustiça, ou não só, talvez muito, quem sabe. Há também isso de amar, que é verbo bem inventado, isso de sorrir, ainda que pareça doidice. Há também isso de lutar, que é a forma mais digna de ter fé, isso de viver, mesmo com a morte evidente. Há por aí uma gente que vive, que ama e que luta, e que por vezes até exercita o direito de rir da própria desgraça, aguardando a hora derradeira de se levantar do chão. Sigamos juntos nesta marcha. Se aproxima a primavera, ou não já, talvez depois, quem sabe. Socialismo ou barbárie? Muito bom. Valeu, meu companheiro. Muito obrigado. Valeu, gente, quem nos acompanhou até aqui. Um forte cheiro, tamo junto, vamos pra luta. Venceremos, tamo junto. Valeu.